Olá, vamos fazer uma aula aqui sobre grandezas físicas, escalares e vetoriais. Investigando a natureza. Você já ouviu comandos policiais à busca de motoristas embriagados? Essa ação é muito importante, pois de acordo com o Comitê de Análise dos Acidentes de Trânsito, cerca de 31% dos acidentes fatais no trânsito são causados por motoristas alcoolizados. Mas será que todos os motoristas que ingeriram bebidas alcoólicas correm o mesmo risco de causar acidente? Pode ser que esse risco esteja diretamente relacionado à quantidade de álcool que o motorista ingeriu. Para analisar de maneira mais precisa qual motorista cria mais risco, um caminho é medir a concentração de álcool no sangue do indivíduo. Para isso é usado um aparelho conhecido como bafômetro. Então quer dizer que o bafômetro é o aparelho que mede a concentração de álcool no sangue do indivíduo. Dado que a concentração de álcool no sangue é passível de medição, podemos dizer que ela é uma grandeza física. E nesta aula continuaremos tratando de grandezas físicas, especificamente das grandezas físicas, escalares e vetoriais. O físico é observador e quer aprender sobre o comportamento da natureza. É um investigador. E quando o físico deseja investigar a natureza com mais precisão, ele inicia a execução de medidas. E assim surge um conceito muito importante na física, que é o conceito de grandeza física. O que é uma grandeza física? Grandeza física é tudo aquilo que pode ser medido. Agora fique esperto, porque para ser grandeza física tem que existir um instrumento de medida. Vamos a alguns exemplos. Termômetro. O termômetro mede temperatura. E se temperatura tem instrumento de medida, temperatura é uma grandeza física. Para medir a distância, eu posso usar a trena. É uma grandeza física. O cronômetro. O cronômetro mede tempo, logo é uma grandeza física também. O amor não é uma grandeza física. Por quê? Porque não existe um instrumento de medida para medir amor. Não existe o amorômetro, por exemplo. Muita gente fala que o amor, a sua intensidade pode ser sentida, mas para ser grandeza física, a medida não pode ser feita com sentimentos. Tem que existir um instrumento de medida. Como o sentimento não é instrumento de medida, para o amor não é uma grandeza física. Existem dois tipos de grandeza física. A primeira grandeza física é chamada escalar. O segundo tipo de grandeza física é chamado grandeza vetorial. Agora você deve estar se perguntando qual é a diferença entre a grandeza física escalar e a grandeza física vetorial. Perfeito. Muita atenção agora, porque essa explicação é importante. Grandeza física escalar é aquela que fica totalmente caracterizado com sua intensidade. O que é intensidade? Intensidade é um número acompanhado de unidade medida. Isso é que chamamos de intensidade. A massa de um corpo é 5 kg. Cinco quilogramas. Cinco é um número. E quilograma, unidade. Então 5 kg é a intensidade da massa desse determinado corpo.
Perfeito? Exemplos de grandeza física escalares. A boa e velha temperatura. A temperatura de uma sala é 30 graus Celsius. 30 é um número. Graus Celsius é unidade. Trinta graus Celsius é a intensidade. Se você falar 30 graus Celsius para a temperatura de uma sala, você precisa dar mais algumas informações? Não. Não é necessário. Aí a temperatura é exemplo de grandeza escalar. Já a grandeza vetorial é um pouquinho mais complexa. E grandeza vetorial, para ser caracterizado, você precisa falar a intensidade e você também precisa falar dois conceitos, de direção e sentido. Ok? Direção e sentido é o que nós chamamos de orientação espacial. Falando numa linguagem um pouco mais simples, mas não menos precisa, direção e sentido fala na orientação espacial, fala para onde é aquela grandeza vetorial. Mas como é que a direção e o sentido informam a orientação espacial de uma grandeza vetorial? Ou seja, como que a direção e o sentido informam que a grandeza vetorial aponta, para onde ela aponta. Vamos fazer um boxezinho aqui no canto da nossa lousa eletrônica e dizer a direção é sempre uma reta. Por exemplo, aqui a direção é horizontal. Isso aqui a gente chama de vetor. E a direção é sempre de uma reta. Aqui nós temos a direção vertical. Então a direção é sempre de uma reta, horizontal, vertical e assim por diante. Sentido, a cada direção podemos associar dois sentidos. Por exemplo, na direção horizontal, tenho dois sentidos. Posso ir para a direita ou para a esquerda. Na direção vertical, tenho dois sentidos possíveis. Posso ir para cima e para baixo. Perfeito? Na direção vertical, o sentido, por exemplo, é para cima. Ok? Essa setinha aqui, que a partir de hoje eu vou chamar de vetor, e com vetor nós podemos informar a orientação espacial, podemos dizer para onde a grandeza vetorial aponta. Uma outra coisa curiosa sobre o vetor é que o vetor também informa a intensidade da grandeza vetorial. Por meio do tamanho desse vetor, enquanto maior o vetor, maior a intensidade daquela grandeza vetorial. Vamos supor que um carro saia aqui da cidade de Avaré e vá até a cidade de Indaiatuba. Como isso é um mapa rodoviário, podemos dizer que ele pode seguir, por exemplo, nesse caminho, que veio daqui de Avaré até aqui, e ele segue por essa estrada e continua até aqui, e depois vira e vem até Indaiatuba. A posição inicial dele
é aqui em Avaré e a posição final é aqui em Indaiatuba. Existe uma grandeza física vetorial chamada deslocamento vetorial. O deslocamento vetorial não fala como é que o corpo veio de Avaré até Indaiatuba, ou seja, qual é o caminho que ele fez. O deslocamento vetorial só mostra de onde ele partiu e onde ele chegou. Aí está o vetor que representa o deslocamento vetorial. Está aí então representado o vetor. Note que a direção nesse caso é horizontal e o sentido é para a direita. Quer dizer que a orientação espacial é de acordo com esse mapa horizontal e é para a direita. Para determinar a intensidade desse deslocamento vetorial, vamos utilizar uma régua. A escala da régua mostra que para cada unidade da régua, isso quer dizer, a distância referida é de 50 km. Como mostra a escala aqui do mapa, isso quer dizer que essa distância é de 175 km, correto? Então, concluído o deslocamento vetorial, que representa a intensidade de 175 km na direção horizontal e sentido para a direita, ok? Um exercício aí para você praticar.